O retorno para a Terra será um dos maiores desafios da Orion. Sobreviver aos 1.600 graus Celsius da reentrada na atmosfera da Terra. É uma guerra que o ônibus espacial enfrenta há quase 30 anos. O módulo da NASA foi criado para suportar uma variação impressionante de temperaturas, de 120 graus negativos no espaço a mais de 1.650 graus positivos na reentrada da atmosfera terrestre. A primeira linha de defesa do ônibus espacial é um sistema de proteção térmica. O elemento-chave são 24.000 pastilhas. Por que é que tem pastilhas no ônibus espacial? As pastilhas são necessárias para proteger o veículo orbital das temperaturas extremas que enfrenta durante a entrada em órbita e principalmente na reentrada no planeta. Quando a nave chega à atmosfera terrestre viajando a 28.000 km por hora, ela comprime o ar em seu caminho, aquecendo-o até 1.650 graus Celsius, suficiente para derreter metal. Para evitar que o ônibus espacial derreta, as pastilhas funcionam como um enorme escudo térmico, graças à sua composição. Isto parece lenço de papel que saiu da lavadora, mas é na verdade de 1 a 3 microns de um vidro muito, muito puro. É tratado a temperaturas altíssimas e forma um material rígido que parece muito com isopor, mas que suporta temperaturas extremamente altas. Então, o princípio é o mesmo do isolamento aplicado nas paredes de casas, só que numa versão de altíssima qualidade. É exatamente isso. Como o isolamento usado na sua casa, essas pastilhas são de fibra de sílica, que conduzem o calor muito lentamente. Mas por serem 125 vezes menor que um fio de cabelo, essas fibras são tão pequenas que o calor quase não passa por elas, ao tentar se espalhar pela pastilha. Essa camada resistente ao calor é aplicada embaixo da nave. São como peças de um quebra-cabeças intrincado, e cada peça é única em formato e tamanho. Para substituir uma pastilha danificada numa missão anterior, vamos fazer uma cópia exata. Então, o que era um grande bloco foi reduzido ao formato exato da pastilha. Isso mesmo. E o que a gente vai fazer com ele agora? Nós vamos levá-lo e aplicar a camada final de sílica. 13 camadas de tinta cerâmica vão recobrir a pastilha e protegê-la contra danos. Agora eu vou colocar esta pastilha aqui e ela vai ficar aqui pelas próximas 3 horas para que a camada de vidro seque. Quando estiver pronta, nós vamos levá-la para um forno onde ela vai ser cozida a mais de 1000 graus. É isso aí, hora do forno. Nós vamos pegar a peça que está com uma camada de vidro. Cuidado com a camada de vidro. Cuidado? Como alguém pode ser cuidadoso ou habilidoso usando as luvas desse tamanho aqui? Fala sério, né? Prontinho, agora vai assar durante 95 minutos. Enquanto essa pastilha começa a se aquecer, outro grupo fica pronto. É quente pra caramba, gente. Tá queimando meu rosto. Tá queimando, não deixa cair. Super quente. Olha só como eles brilham. Os 2 blocos estão brilhando, estão pegando fogo. Qual é a temperatura dentro? São 1.200 graus. Inacreditável. Olha só, mais de 1.200 graus Celsius dentro, acabou de sair do forno e eu consigo segurar. Exatamente por isso é que o módulo faz o que faz. Suporta todo aquele calor sem transmitir a temperatura para o interior da aeronave. As pastilhas são potentes contra o calor, mas podemos esmagá-las facilmente na mão. E se elas se danificarem, o módulo corre risco durante a aterrissagem. Aqui está uma pastilha do ônibus espacial. Num processo extremamente cuidadoso, essa pastilha única foi cortada, moldada, pintada, queimada, impermeabilizada, verificada, modelada e finalmente marcada. Está pronta para ser instalada. E a próxima parada para essa pastilha é o canal. O maior desafio é preparar os seres humanos para sobreviver à viagem. Eu estou aqui no NBL, o Laboratório de Flutuação Neutra, que é simplesmente a maior piscina coberta do planeta Terra. Ela tem 62 metros de comprimento, 31 de largura e 12 de profundidade. Mas esta piscina não é para natação. Ela serve para treinar os astronautas a viver no espaço.
O NBL é o principal local de treinamento da NASA na Terra para seu habitat permanente em órbita, a Estação Espacial Internacional. E é para lá que esses astronautas irão numa missão daqui a poucos meses. Qual é a semelhança daqui para um ambiente de gravidade zero lá no espaço? É idêntico ao espaço, só que sem os mergulhadores e a água. A falta de oxigênio do NBL simula o vácuo do espaço. E para esses astronautas, o traje espacial é uma obrigação. O que estão vendo é um traje espacial real e pressurizado, não é uma cópia. É o traje espacial que ele usará em 2 meses na estação espacial. Minha nossa, é como encher linguiça. Quer dizer que é apertado. É muito desconfortável. Ele já está dentro do traje. Isso. O que é que ele sente fisicamente? Agora ele tá relaxado. Para ser sincero, eu nunca vi alguém relaxado desse jeito antes. Ele é colocado na grua, sobe e depois entra na água. Isso é importante. Uma das últimas missões de treinamento antes deles irem para o espaço trabalhar na estação espacial. Lá vai ele. Entrou na água. O Danny acionou para mim. Que beleza. Esse exercício não é apenas para simular a falta de peso. Os astronautas têm tarefas muito mais difíceis esperando por eles no espaço. O que eu acho fascinante é que quando chegam lá em cima, não fazem só experiências científicas e pesquisa. Eles fazem construções. Correto. Estão construindo a estação espacial. Isso mesmo. Para as tripulações atuais, essa é sua principal função. Levar novas partes da estação ou peças de substituição para manutenção e para construir a estação. Porque mesmo depois de 10 anos de trabalho e 157 bilhões de dólares, a estação espacial, o projeto de construção mais caro da história, só está 80% pronta. E quando esses astronautas chegarem ao espaço, assumirão um dos trabalhos mais perigosos da NASA: construção espacial. São até 8 horas estafantes num traje pressurizado. Se você deixar uma ferramenta cair, ela pode sumir para sempre. E não tem loja de ferragens a 400 quilômetros da Terra. Por isso a NASA manda provisões novas a cada 3 meses. Cada item do carregamento, cada ferramenta, qualquer suprimento que os astronautas precisem estão reunidos bem aqui nessa instalação. E agora vamos descobrir como se manda uma carga do planeta Terra para o espaço sideral. Main engine cutoff is confirmed. Sandy never really believed we were going to get there until that moment. Discovery, Houston, nominal MECO, OMS 1 not required. So it was a fun 8.5 minute ride to orbit, but not required. But there is no time to rest. We've got a very busy day ahead of us for the next 6.5 hours, so we got to get right to work. It's the cockpit, both the flight deck as well as the mid deck, immediately become a beehive of activity. Got to get the helmets off. Joe's in a good mood. He's 7 minutes into flight, and this is a small burn. You can see that's what it looks like in the mid deck when that OMS 2 burn kicks off. And we've got those 2 OMS engines, each 6,000 pounds of thrust, going to burn for a couple of minutes. And what that's going to do is it's going to circularize our orbit.
And then here's a great view of Atlantis from that camera off that solid rocket booster pushing away. A minute or so later, we're up to about 10,000 miles an hour. We roll heads up, and you have a view of the Atlantic there in the background as we go up the east coast of the United States. 8.5 minutes, and we've gotten to the speed we need. We shut down the engines and jettisoned the external tank. You'll see it come off here in just a second, and the reaction control jets on the orbiter push us away and get us safely clear. We do a small burn and push out in front so we can get some pictures of it. The glow you see is actually just the plasma around the orbiter since we're going 17,000 miles an hour, and we're still in just a little bit of the atmosphere here as we climb away. Right as soon as the engine... We have a camera on our external tank. This is the LOX feed line. You see the ET over to the right, the booster on the left. The purpose of this camera was to watch any debris that might fall off. We've got the booster separation here. The cameras on the boosters actually followed them down to the ocean. And as you know, they're retrieved and reused. Back to the LOX feed line camera. First time we've flown a camera in this position, it worked quite well. Here's the roll to heads up. You can see the horizon in the background. That was about 6 minutes in the flight. Here we are about 8 minutes and 20 seconds. We have main engine cutoff. And shortly after that, you see the forward attach point. We're going to separate from the tank. The tank is going to fall away, and we will pitch around. Houston Discovery, we have a good plus X maneuver. We'll pitch around and photograph the tank. Unbelievable. What you're seeing here and what you're seeing here are some of the camera views that are mounted on the solid rocket boosters and on the external tank itself. This is from one solid rocket booster looking to the other. Absolutely unbelievable. In just a moment, you'll see Dom's initial maneuvering, and this is taken from a camera on the external tank, as he's maneuvering from the external tank during ET separation. Just a few minutes after main engine cutoff, we saw a sunrise, and then we start doing a series of burns. Here's Garrett and... Just an interesting perspective of the solid rocket booster, sitting on the solid rocket booster as it separates from the external tank. And the ride, it's amazing. That occurs about 2 minutes into the launch, and it's amazing how the ride really smooths out. And now as we're continuing up to orbit, the Gs are continuing to continue. And then we hit what's called main engine cutoff, where all of a sudden you feel weightless. And here's separation right after we had that MECO main engine cutoff. And if you look at the back of the orbiter, you'll see a camera that we have installed in the aft section that's going to take some pictures of the tank, and we download those. You know, there's not much I could say about that whole thing, but wow. And there we are, finally getting on orbit as we're separating from the external tank. And boy, what a feeling it was, especially since we had 5 people that had not flown before, to get them up on orbit. That was just a real fantastic feeling. Being a 4 million pound vehicle at Mach 5 at about 150,000 feet, the solid rocket boosters had done their job, and they separated, and they continued up to about 200,000 feet before floating down on parachutes while we continued on. Our powered flight was about 8.5 minutes, and here you'll see the last part of it, we're under 3 Gs, so you'll see we kind of look a little strained there, and then right there is when we go to 0 G, and we relax, and we can start moving around a little bit. And then it was time for us to get off the tank. The tank started out with about 1 million pounds of propellant, very cold cryogenic propellant, and you'll see it separate from the bottom of the shuttle. There's the separation. The shuttle separates and moves away. We continue on up to orbit while the tank returns to Earth. You'll see we were flying east, so we flew into morning, and there was morning on the tank, and we took some video of it as it went on down, and then later got confused. Started downhill on schedule. This is a picture of plasma interaction around the orbiter, which Mark was able to get with the camcorder. There's some spectacular photography there of the plasma sheath discharging. This is pretty rare photos. Then
You can see out the window, again with the same camcorder, the Earth horizon as we do the roll maneuvers that allow us to guide ourselves down the reentry track. All of this went very smoothly. There's a little bit of high Mach buffet, and you can see that reflected in the slight shaking of the camera. I said Mark. Actually, I think Mary was taking all of these. Mark took the photos uphill. The weather was bad in Florida, so on the second try, we did our entry into Edwards Air Force Base in Florida. And you get a look at the displays that we use on the flight deck. Our entry was at night, and in fact, we landed about 1 hour before sunrise at Edwards. This is the view looking back out the overhead windows. That's the plasma trail that forms above the shuttle. And you get another view from here. I don't get a chance to turn around and look at this, but our flight deckers in the back get a chance to do that, and I'm glad they filmed that for us. This is from the ground at Edwards. It's an infrared view, which is the heat that you can see that has built up on the outside of Discovery. You can see our nose, the RCC on the nose gets the hottest. This is the pre-flare. We're getting ready to do the landing. The gear is down. And we touched down on runway 22. And there the next day. In preparation for the entry and the landing, we check out the flight control surfaces and all of the equipment, the computers and such that we need for the entry. And if you think ascent is exciting, the entry I saw from my seat with camcorder recording both over my head up at the upper window, and what you see there is the plasma ionization on entry. And you can also tell by looking at the windows around John and Don, around the front there, the plasma glow that you've so often heard us talk about. I think the camcorder did a pretty good job of picking up on that orange glow that we see. Here we have our pilot, Kurt Brown, and looking out the window to his right, you can see the orange glow that's beginning to increase. And this is an overhead view through an overhead window, and you can see the light show that's going on, sometimes rather spectacular as arcing takes place in the plasma above you. We're now getting back into gravity. As you can see, John is holding this cue card up, and it's about a half a G. In this shot, we've slowed down from our orbital speed of 17,500 miles an hour to about 300 miles an hour, and I'm hand flying the orbiter around the heading alignment circle at about 4 to 5 miles above the shuttle landing facility. It's always amazing to me that this vehicle, which has been our on-orbit laboratory and spaceship, now is configured and comes down and lands like an airplane, with, of course, one big exception: there are no engines running. So we're a high-speed glider, but very, very versatile spacecraft, and of course the only one in the world that can come back and land on a prepared runway. One of our favorite things on orbit, and this video gives you a good feeling for how rapidly a sunset, in this case, occurs